Jerusalém destruída. Jerusalém em chamas. Soldados babilônicos arrastam judeus para carroças. Daniel, jovem, cerca de 15 anos, abraça os pais desesperados. Seus amigos, Hananias, Misael, Azarias, são separados de suas famílias. No ano em que o templo foi profanado, 4 jovens foram levados como tesouros de guerra. Mas o maior tesouro já habitava seus corações. Soldado babilônico, puxando Daniel. Vocês servirão ao rei Nabucodonosor. Esqueçam seu Deus, ou morram. Daniel, sussurrando aos amigos. Não temeremos, ele ainda reina. O palácio de Nabucodonosor. O salão banhado a ouro. Pratos com carne de porco e vinho. Daniel e amigos, magros e vestidos com trapos, em frente a um banquete. Comam. É mais que seu povo miserável merece. Ha, 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 ha. Nosso corpo é templo do único Deus. Não nos contaminaremos. E se morrermos de fome? Melhor morrer em pé que ajoelhado a ídolos. Eles comem legumes e bebem água por 10 dias. O médico real examina Daniel surpreso. Mais forte que os que comeram carne. Como? Daniel olha para o céu ao anoitecer. Voz sussurra. Eu te dou sabedoria, Daniel. A estátua de ouro, deserto da Babilônia. Estátua de 30 metros de ouro reluzente. Multidão prostrada. Anos depois, a fé dele seria testada pelo fogo. Pregador real, gritando: todos se curvem ao Deus do rei. Quem desobedecer será queimado. Sadraque, um dos amigos, desafiador. Não precisamos te responder, ó rei. Nosso Deus pode nos salvar, mas mesmo se não o fizer, não nos curvaremos. Daniel 3, 16, 18. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados numa fornalha acesa por ordem do rei. O que aconteceu? O rei ordenou que os 3 jovens fossem lançados na fornalha, porque se recusavam a se curvar a uma estátua. Os jovens responderam que não precisavam se defender diante do rei. Os soldados obedeceram ao rei e lançaram os jovens na fornalha. Os guardas que acompanhavam os jovens também foram lançados nas chamas. Milagre. No meio do fogo, sombra de um 4º homem surge e caminha com eles. A reação do rei, Nabucodonosor, assustado. Eu vejo 4 homens livres e o 4º parece um filho dos deuses. Voz do anjo ecoa dentro da fornalha. Não temas, estou contigo. Aos poucos, a fornalha vai se apagando. Os 3 saem ilesos. Multidão em silêncio. O sonho do rei, quarto escuro do palácio. Nabucodonosor suando, sentado na cama. Daniel é levado às pressas. Nabucodonosor, aterrorizado. Ninguém sabe meu sonho. Se falhar, morrerás. Daniel, orando em voz baixa. Deus do céu, revele-me o mistério. Daniel, para o rei, confiante. Você viu uma estátua? Ouro, prata, bronze, ferro, barro. Uma pedra a destruiu. São reinos que virão, mas o reino de Deus jamais cairá. No trecho, Daniel diz que Deus revelou um mistério a ele.
não porque fosse mais sábio do que os outros homens, mas para que o rei entendesse o que passou pela sua mente. O mistério revelado foi que uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas despedaçaria uma estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. A pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. O significado da visão da pedra que despedaçou a estátua foi que Deus mostraria ao rei o que acontecerá no futuro. O decreto de Dário, corredores do palácio persa. Conspiradores sussurram contra Daniel. Inimigo 1, sussurrando: precisamos acabar com esse hebreu. Ele ora 3 vezes ao dia. Façamos disso uma armadilha. Rei Dário, assinando o decreto: por 30 dias só se ora a mim. Quem desobedecer será comida para leões. Daniel, sabendo do decreto, abre a janela. A ti, meu Deus, eu oro. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou cedo pela manhã, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles
seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, que em todo o domínio do meu reino tremam todos e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, o qual livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperava no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E assim, entre impérios que caíam e profecias que se cumpriam, Daniel segurou firme a única verdade imutável. O Deus que cala o rugido dos leões ainda escreve histórias nas cinzas do caos. Sua vida não foi marcada pela ausência de tempestades, mas pela certeza de quem governa os ventos. Hoje, as estátuas de ouro são pó, os reis, nomes esquecidos. Mas as palavras de Daniel ainda ecoam, um chamado à coragem quando o mundo exige seu silêncio, à fé quando a lógica grita rendição. Que sua história não seja apenas memória, mas um espelho. Pergunte-se, o que vale mais que sua vida? Pois no fim, só uma coisa sobrevive ao fogo: o caráter daqueles que, como Daniel, preferem a cova dos leões do que a covardia do coração. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 3.